Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 22, ou 32, melhor dizendo, nós vamos fazer a leitura costumeira. Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Se é que o tendes ouvido e neles foste ensinado como está a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito. Pedimos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, a inspiração do Teu Espírito Santo, no que tange, Senhor, a aplicação da Tua Palavra. Fala conosco por intermédio dela, nos ajuda, nos faz por ela ser alcançados, transformados, renovados, revigorados, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Este é o pedido que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meu irmão, minha irmã. Hoje nós queremos, em continuidade ao que já havíamos trabalhado na terça-feira próxima passada, onde nós tratamos da excelência do servir no ambiente da escolha, hoje nós queremos destinar a nossa fala da excelência no servir, baseada na construção do nosso pensamento ou do nosso entendimento. Então eu procurei dividir o capítulo 4, do verso 17 ao 32, em 3 básicas partes, para que nós tenhamos compreensão daquilo que nos propomos a falar aos irmãos, em especial nesta noite. Então, na terça-feira próxima passada, nós falamos da importância da excelência no servir no ambiente da escolha. Mostrei a vocês, biblicamente falando, que ser excelente ou fazer a obra de Deus com excelência, ela é resultado de uma vontade, e essa vontade ela precisa ser estabelecida num ambiente de escolha. É por isso que o apóstolo Paulo, do verso 17 até o verso 21, ele vai nos apresentar alguns comportamentos daqueles que buscam viver uma vida de excelência, mas que precisam, de fato, escolher viver esta vida de excelência. Até porque a vida de excelência, ela não se alcança simplesmente porque nós queremos fazer, mas é resultado da nossa vontade. E para que nós cheguemos a esta
conclusão de que precisamos ser, de fato, diferenciados no nosso chamado, nós precisamos fazer uma leitura bem aguçada do que ele fala a partir do verso de número 17. Do 17 ao 21, Paulo vai mostrar que todo o sucesso da vida espiritual está atrelado ao ambiente de escolha. E ele vai no verso 17, só para recapitular o verso 17, ele vai fazer isso de forma assertiva. Ele vai declarar: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que uma vez que encontramos com Jesus, uma vez que tivemos uma experiência com Ele, uma vez que entregamos a nossa vida para Ele, é de nossa responsabilidade agora viver de forma adequada àquilo que Ele estabeleceu para nós. E o apóstolo Paulo faz uma observação interessante: como a igreja, ela não é estática, ela não para, a igreja ela sempre vai estar constituída nesse ambiente de dinamismo. Talvez por isso se justifique a razão pelo qual ele vai usar o verbo andar aqui, para mostrar que a nossa vida é uma vida de continuidade, e sendo ela uma vida de continuidade, nós precisamos fazer escolhas nesta vida espiritual, para que a nossa fé ela possa ser de forma abundante, resultado das expectativas que a gente constrói no cotidiano da nossa vida. Percebam que não se trata de tempo. Eu gosto muito de citar isto. Não é tempo que vai validar ou que vai confirmar a excelência do trabalho que eu executo, mas é a escolha que eu faço no ambiente espiritual de ser diferente no meio daqueles que são iguais. Então ele faz esta observação, trazendo à nossa mente a ideia de que nós não podemos mais andar, e é lógico, ele está falando de comportamento, como andam, ou como andavam, ou como andam os outros gentios, não é? Na vaidade dos seus sentidos. E aí ele justifica isso quando ele vai mostrar que normalmente as pessoas que estavam vivendo uma vida apática ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, elas continuavam vivendo aquele mesmo sentimento anteriormente vivido. E ele justifica isso no verso 18: sempre entenebrecidos do entendimento, ou seja, a mente não foi aberta, a mente não foi limpa, ela não foi purificada. E aqui tem uma coisa interessante que nós precisamos considerar: o diabo não está preocupado com o conhecimento que eu adquiri na cadeira da faculdade, ele não está preocupado com a condição financeira que eu desenvolvi na caminhada de vida que eu desempenhei, ele não está preocupado com o número de amigos, de seguidores que eu tenho na rede social. Isso não chama a atenção dele. O que o diabo de fato ele teme e ele se preocupa é em saber da minha intimidade com Deus. O meu grau de intimidade com Deus vai demonstrar o quanto eu estou próximo dele, e o quanto eu estou próximo dele vai demonstrar qual é o ambiente de escolha que eu quero viver na vida espiritual. Então esse talvez seja um desafio da nossa geração, entender que nós precisamos de fato querer ser excelentes naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter esse desejo. Nós precisamos compreender que no ambiente do serviço, tanto dentro do ambiente do serviço coletivo, no que tange as funções eclesiásticas da igreja, como também no ambiente em que nós devemos servir o nosso irmão de forma subjetiva, precisam de fato serem consolidados por um sentimento de escolha. Por que é que eu quero fazer isto?
Eu quero fazer isto porque a igreja exige que eu tenha este padrão, o ministério exige que eu cumpra essas atividades e essas funções no ambiente coletivo, episcopal, eclesiástico, ou eu quero fazer isso como resultado da minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo, fazer as pessoas entenderem que nós não estamos sendo medidos simplesmente pela conduta que desempenhamos para que as pessoas da igreja vejam. Nós estamos sendo medidos por Deus por aquilo que nós estamos alojando ou guardando dentro do nosso coração. E aqui há uma grande advertência deixada pelo apóstolo São Paulo. No verso 17, ele faz uma advertência implícita. Ele diz: vocês devem tomar cuidado, numa linguagem coloquial, para que vocês não andem como andam também os gentios na vaidade do seu sentido. Então, eu acho que vencida esta etapa, nós podemos então partir para o ambiente da excelência de servir dentro do âmbito do pensamento, porque tudo começa aqui. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo que nós consolidamos enquanto pessoas, é resultado daquilo que a gente constrói aqui dentro. Então, se nós temos uma máquina que movimenta este corpo, além do coração, que tem a função de bombear sangue para as nossas veias, de acordo com os batimentos cardíacos a cada 23 segundos. E é isso que faz o sangue circular dentro do nosso corpo. Isso é biologia. É isso que vai fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida excepcional, boa. O coração precisa estar funcionando, e ele precisa bombear esse sangue sem que haja qualquer obstrução em nossas veias e em nossas artérias. Da mesma forma, no ambiente espiritual, se a nossa mente não estiver limpa, se a nossa mente não estiver curada, se a nossa mente não estiver sarada, tudo que nós intentarmos fazer, em especial no ambiente da excelência no servir, poderá estar comprometido. Alguém leia para mim capítulo 4 de Provérbios, verso 23. Esse é um texto básico, onde Salomão fala da importância de guardar o nosso coração. Quando Salomão faz uso dessa expressão coração, ele não está falando do músculo, mas ele está falando da mente. Olha o que é que Salomão vai dizer, 4:23. O que Salomão está dizendo é que de tudo que você deve guardar, tudo que você julga importante, você deve guardar o seu coração, a sua mente, o seu pensamento. Seu pensamento deve ser refinado, deve ser puro, ele deve ser trabalhado, ele deve ser cuidado. Aliás, o pensamento é uma terra fértil. Percebam que o diabo, ele ataca as pessoas exatamente por intermédio do pensamento. Qual é a doença deste século? Qual é o nome que se dá à doença deste século? No ambiente das emoções? Depressão. E respeitando o entendimento médico de que a depressão seja uma patologia, e que seja resultado de muitos outros fatores, como o estresse, como essa vida alucinada que nós vivemos, principalmente nas grandes capitais, nas cidades grandes, acompanhando a ideia de que a depressão seja também resultado das nossas muitas frustrações no cotidiano das nossas vidas. Fato é que esta ação
ela está diretamente ligada ao ambiente espiritual. Eu me lembro que ainda no primeiro ano do IBAD, eu ouvi uma preleção do pastor João Colenda, e naquele tempo nem existia essa palavra depressão. Ele já dizia naquele tempo que mente vazia é a oficina do diabo. O diabo sabe do potencial de cada um dos senhores e das senhoras. E nós temos por costume apresentar uma resistência exterior que nós não temos no interior. É por isso que Salomão está dizendo: de tudo que você deve guardar, guarde, numa linguagem bem coloquial, o seu entendimento. Porque tudo sai daqui. Tudo começa aqui. O apóstolo São Paulo, por exemplo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 12, ele escreve no verso 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha a parte A do versículo, ele começa dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo. Quando ele apresenta a palavra mundo aqui, ele não apresenta mundo na ideia de apresentar o cosmos, não é? Mundo no grego, lá na língua grega, cosmos. Ele não está falando do espaço sideral, do universo, não. Ele está apresentando o mundo aqui como um sistema. Então ele está dizendo que aqueles que agora foram alcançados por Jesus, e que já escolheram viver uma vida diferente daquilo que os outros vivem, precisam agora blindar a sua mente. E eles precisam blindar a sua mente, porque o segredo de um processo de excelência bem-sucedido não é resultado das minhas habilidades. Nós não podemos nos autocomparar pelas habilidades que temos, porque isso são dons naturais que muitas das vezes nascem com a pessoa. O que nós podemos é potencializar isto para alcançar o fim para o qual isso se destina. Então, um músico, por exemplo, que nasceu, eu fico admirado com o pastor Davi. Cadê o Davi Gregório? O pastor Davi, ele tem uma facilidade de tocar o instrumento, mas se você pedir para ele uma informação numa nota musical, ele vai perguntar: você está falando o que comigo? Porque esse dom é dele, é natural. Ele tem essa capacidade de tocar, de acompanhar, de buscar a melodia ou de buscar a altura da música que vai ser executada de acordo com aquilo que está no seu ouvido. É um dom natural que ele tem. Ele não estudou para isso. Isso veio com ele. Mas se ele quiser se aprimorar para se tornar um músico mais excepcional do que ele já é tocando de ouvido, o que ele precisa fazer? Ele precisa estudar. E ele precisa, para estudar, ele precisa escolher estudar. E essa escolha é que vai determinar o grau de crescimento que ele vai adquirir na sua caminhada, se eventualmente escolher ser músico, vamos numa linguagem coloquial, músico profissional. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo quando ele escreve o verso 2 do capítulo 12. Primeiro, aqueles que servem ou que buscam servir a Deus com excelência, tanto coletivamente como espiritualmente, não podem estar conformados, compactados com o sistema em que estão inseridos.
Numa linguagem para você entender, você tem que ser alguém que vive fora da caixa do sistema. Pastor, mas isso é impossível. Não, não é impossível não. É aqui que está o segredo. Já que é ambiente de escolha, eu preciso decidir de que lado eu vou ficar. Então, quando ele faz essa autoafirmação que nós não devemos nos conformar, ele está dizendo que nós não podemos nos adequar aos padrões deste mundo. Porque se adequar aos padrões desse mundo é ser igual ao que todo mundo é. Então percebam que aqui o dom natural, ele simplesmente é um acessório. E dentro desta padronização no sistema, aqueles que têm maiores dons, ou que têm maior capacidade, seguramente vão prevalecer, mas vão ficar naquela bolha. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que querem viver uma vida de excelência, precisam, numa linha geral, sair fora da caixa. E para sair fora da caixa, você precisa viver um ambiente espiritual, com uma mente transformada pelo poder da palavra. Então ele diz assim: não se conforme com este mundo. Então, o primeiro verbo é o verbo conformar. Conformar é se adequar, é se sujeitar aos moldes, aos padrões daquilo que o mundo estabelece. Aí ele vem falando na sequência de transformação, e eu gosto disso, porque o transformar aqui está atrelado ao ambiente da metamorfose. Eu já contei aqui para vocês que o verbo transformar aqui usado por Paulo no original grego é justamente para trazer uma ideia para a gente entender aqui o processo de transformação da borboleta, como é que chama lá o bichinho lá? A largata que se torna uma borboleta. Você já pensou? Esses dias eu mostrei uma para a Elaine lá que apareceu em casa, mas a bichinha é feia, irmãos. É feia de doer. Aí eu fiquei pensando, olhando a bichinha passeando para um lado e para o outro, e eu dizendo para ela: ó, isso aqui, se você mexer com ela, ainda é capaz de arrumar um problema para você. Mas aquele bichinho feio, cheio de perninha, vai chegar num processo de transformação. Ela vai se transformar, vai haver uma metamorfose, ela vai sair do seu casulo. E quando você pensar que não, quando a primavera, a estação da primavera brotar, ela brota junto e sai voando aí para enfeitar as flores da natureza que Deus deu e que Deus criou para a glória do seu nome. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo no capítulo 12, verso 2. Você não pode se conformar com os padrões desse mundo. Você precisa transformar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, porque consequentemente, se você mudar a sua forma de pensar, você vai mudar a forma de agir. E se você mudar a forma de agir, você vai ser diferente daqueles que são iguais. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que está lá em Colossenses, capítulo 3. E eu quero pedir que os irmãos leiam para mim, versos 1 e 2. Depois alguém pode ler para mim aí também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, espera um pouquinho. No primeiro versículo nós temos um ambiente de escolha. Se você já ressuscitou com Cristo, você escolheu ressuscitar com Ele. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. E o que mais, pastor? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Percebam que no ambiente da escolha, eu não só preciso escolher
concepção do que Paulo escreve, mas eu também preciso mudar a forma de atuação. Eu não posso mais pensar com a mente que eu pensava anteriormente. É isso que ele diz no verso 17 do capítulo 4. Vocês devem mudar o padrão de comportamento. Vocês não podem mais andar como andavam ou como andam os gentios, na vaidade do seu pensamento, na vaidade da sua vida cotidiana. Não, vocês ressuscitaram com Cristo, e se ressuscitou com Cristo, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: portanto agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esquece. Mas nós temos por costume insistir em viver de uma vida passada. E aqui nós vamos vendo o grau de prejuízo que isto gera, em especial no ambiente coletivo da igreja. Porque mais difícil do que tratar uma igreja que tenha um número expressivo de pessoas que carreguem marcas e doenças no seu corpo físico, é ter que tratar pessoas que tenham doenças na sua mente. Porque uma igreja, uma vez que ela é dinâmica, ela não é estática. Uma igreja doente no ambiente do pensamento é uma igreja fadada a uma vida de derrota continuada. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós avaliamos os outros. É por isso que não nos cabe o instituto do julgamento. Você pode até julgar a conduta, mas você não deve julgar a pessoa. A conduta você pode avaliar, mas você deve respeitar os limites daquele que está praticando a conduta. Porque é exatamente aqui que nós vamos verificar, ao examinar a conduta, qual é o grau de sanidade que esta pessoa, que diz estar em Cristo, de fato ela está desenvolvendo. Jesus falou isso: pela árvore você conhece o fruto. São os nossos comportamentos que vão determinar o grau de intimidade que nós temos com Deus. E quando Paulo chegar lá no verso 30, 32, ele vai sair do ambiente do pensamento para mostrar que a escolha, um pensamento curado, sarado pelo poder da palavra, vai produzir um padrão de comportamento que não será questionado. Porque quando a mente está limpa, não há mentira. Quando o coração está limpo, não tem contenda. Quando nós entendemos o que Cristo representa para nós, nós não fazemos com o sentimento de receber aplausos dos homens. A gente faz com o sentimento de entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo ainda é pouco por aquilo que Ele fez por nós. E aí o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, se alguém achou aí para mim, capítulo 2, pode ler, verso 16. Não sabe vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto. Como é que o Espírito de Deus pode habitar dentro de mim? Como é que ele pode habitar? E a palavra habitação aqui está falando num ambiente de permanência. O problema é que a gente quer agora permitir que o Espírito Santo more no nosso coração de aluguel. E como é que a gente faz isso? Quando a gente pega o sagrado e coloca ele, por exemplo, num determinado ambiente da nossa vida, porque é uma escolha, e a gente só busca este sagrado, ou este
este sentimento de dependência quando a gente está numa situação difícil. Nós nos esquecemos que se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos, com as nossas atitudes, demonstrar a origem do nosso comportamento. E aí o Paulo vai dizer no verso 23, ou melhor, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis, preste atenção nisso, do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é a concupiscência aqui? A terminologia da palavra concupiscência é o desejo exacerbado. Não é disso que fala a primeira epístola de João, capítulo 2, se não me engano, verso 14, 12. É lá que João diz, a primeira epístola, capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá, verso 14. Só para a gente dar uma conferida. Quem encontrou aí pode ler. Pode ler, irmão Rafael, se achou. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 14. Não, 2, é 2, né? Capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Na sequência, 15, 16 e 17. Olha o que é que ele vai dizer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que é que Paulo está dizendo no verso 22? E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Está aclarado, meu irmão. Se você está com Cristo, como é que você pode continuar tendo o comportamento que você tinha no passado? É mais ou menos aquela história do irmão, não é aqui não, né? Nas igrejas longe que a gente conhece aí. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Então você não é crente coisa nenhuma. Porque Jesus não faz nada pela metade. Se converteu, tem que se converter por inteiro. Se é crente, tem que ser crente por inteiro. Não dá para ser crente de manhã e ser profano à tarde. A nossa palavra tem que ser uma só, se ensinam não. O que passa disso é procedência maligna. Os nossos negócios devem ser negócios verdadeiros, limpos. Nós não podemos viver uma vida escusa, uma vida comprometida com a corrupção, com o engano, com a falácia, com a mentira, porque isso não faz parte de um padrão de comportamento daqueles que querem viver uma vida de excelência. E por que a gente não larga isso? Porque isso muitas das vezes nos gera um grau de muita satisfação. Mas eu preciso lembrar a vocês que essa satisfação é passageira. Aquele sentimento de levar vantagem sobre o outro. Um dia eu conversando com um obreiro, ele falou para mim: pastor, qual é a receita para ninguém puxar o seu tapete? Fácil, é só você não ficar em cima do tapete. Se você não fica em cima do tapete, ninguém puxa o seu tapete, uai. É simples assim. Não tem receita. Muitas das vezes nós somos compelidos a perder para ganhar lá na frente. E a gente precisa ter essa maturidade, irmãos. Porque na excelência do servir, muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa razão, da nossa fala, mas eu estou certo, mas em decorrência do seu testemunho, você precisa manter a sua postura, e aí o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, porque nada pode contrariar ou ir contra a verdade. No momento adequado a verdade vai prevalecer, o nome de Jesus vai ser glorificado,
e as suas próprias ações vão justificar e dizer quem é você. Aí Paulo vai dizer no verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Percebam que ele está falando de emoção, ele está falando de sentimento. Ele está dizendo que uma vez que você agora escolheu viver uma vida de santidade, escolheu abandonar o trato passado, e ele usa a palavra despojar, não é? Para classificar esta sua fala. E despojar do velho homem é despojar-se dos velhos hábitos. Qual é o maior desafio da nossa vida espiritual? É a nossa carne. Alguém tem dúvida disso aqui? Estabelece um cronograma, um calendário. É que nem aquele irmão no final do ano, que está acima do peso. Aí quando vai chegando lá para os meados de 20 de dezembro, ele diz: quando o ano começar, eu vou emagrecer. Aí quando chega no dia 31 de dezembro, à meia-noite, ele come tudo que ele tem direito. Quando ele se dá conta, já é dia 1º. Bom, vou deixar para o ano que vem. E assim a gente vai, porque nós temos uma grande dificuldade de compreender e de controlar esses impulsos. Porque não tem querubim aqui, irmãos. Nós precisamos acordar para essa realidade. Evangelho não faz lavagem cerebral na mente de ninguém. Eu gosto de dar esse exemplo e gosto de perguntar, porque estou vendo muitas pessoas aqui diferentes. Quantos se lembram quando se batizaram? Quantos se lembram aqui quando desceram as águas? Olha quanta gente aqui. A senhora lembra quando desceu as águas? Foi de domingo, de semana, como é que foi? Foi num sábado. Olha aí, até o dia ela lembra. Quem mais lembra aqui? Que dia que foi você aí? Domingo à tarde. E você, Rafael? De manhã à tarde ou à noite? De manhã. E a senhora, irmã Marta? Irmã Renata? Domingo à tarde. Olha só, os fusos são diferentes. Um de manhã, outro de tarde. O outro foi no sábado. Lembram direitinho quando desceram as águas batismais? Lembram disso? Agora me responda uma coisa: quem é que se lembra aqui que quando saiu do tanque batismal não sabia como se chamava? Não, pode ser que tenha alguém aí, né? Não, eu vou ser mais atrevido. Quem é que se lembra aqui, já que o batismo normalmente ocorre aos domingos, se lembra que quando saiu do tanque batismal, esqueceu que tinha que trabalhar segunda-feira, que não devia mais nada, esqueceu tudo? Quem é que se lembra aqui? Ninguém, porque se levantar alguma mão aí, eu vou expulsar o espírito de mentira, tá? Sabe por que você se lembra de tudo? Porque o que nasceu de novo em você não foi a sua mente, não foi o seu corpo, foi o seu espírito que estava destituído da glória de Deus. Então o batismo é um ato simbólico que representa a sua renúncia para o mundo, para viver uma vida de santidade para com Deus. É o sinal no mundo espiritual, é o sinal no mundo físico da escolha que você fez pelo mundo espiritual. Pronto. Isso significa dizer o quê? Já que o homem é um ser tricotômico, e me ajudem aqui os nossos teólogos que conhecem mais Bíblia do que eu, isso é uma das características da própria estrutura da divindade. Hoje nós temos aí a questão do unicismo, do dualismo, que tem sido matérias que tem levado muitas pessoas a se confundirem. Como é que Deus pode ser 3 em 1? Como diz lá o pastor Carlos Moisés, do movimento lá do Voz da Verdade. Eu não consigo ver Deus como Deus criador e como Deus sofredor. Então você não conhece Deus, é simples assim. Deus é 3, sim, Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas.
E o que quer dizer distintas? Independentes. Independentes entre si em ações, em vontades e atitudes. Aí eu dei um exemplo terça-feira passada aqui. Como é que a gente entende isso, irmãos? Mas pastor, que doidura que é essa? Como é que Deus pode ser 3 em um só? É simples. A água é o melhor exemplo. Qual é os 3 estágios da água? Sólido, líquido e gasoso. Ela deixa de ser água quando ela altera o seu estado? Ela continua sendo água. Ela vai ser água da forma sólida, ela vai ser água da forma pelo vapor, e ela vai ser água também da forma líquida. Assim é Deus. Deus é Deus poderoso, que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e através da sua misericórdia, Ele tem esse processo de atuação na vida do homem, para fazer com que o homem, que também é um ser tricotômico, não é? Aí alguém fala assim: mas isso não está na Bíblia, a trindade não está na Bíblia. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a Bíblia está repleta de exemplos de que este Deus subsiste em 3 pessoas distintas. A gente aprendeu isso aqui recentemente na escola bíblica dominical. Então esse ser tricotômico, ele tem um espírito, tem uma alma e um corpo. Define isso aí para mim, pastor. O cântico da Maria lá, quando recebe a visita do anjo Gabriel, ela enaltece a Deus em forma de gratidão por ter sido escolhida e agraciada como mãe do Salvador, através de um cântico. O cântico é uma definição e uma separação dessa tricotomia que nós estamos tratando aqui. Quando você nasce de novo, o que nasce em você não é a tua alma, não é o teu pensamento. Porque se o seu pensamento nascesse, você ia virar a chave e ia apagar tudo. Aí ia começar do zero. Mas não é assim que funciona. Quando você aceita Jesus, que você é batizado nas águas, o que nasce de novo você é o seu espírito, para cumprir o propósito de Deus, a exigência de Deus, para perdão dos seus pecados por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a alma, pastor, como é que faz com a alma? A alma, ela precisa passar por aquele processo que nós chamamos de santificação, ou melhor, regeneração. O que significa regenerar? É reconstruir aquilo que foi mudado no seu original. Deus não nos fez para vivermos em pecado, mas o pecado entrou em nós através de um homem. Como é que isso vai ser agora ajustado? Através do processo de regeneração. Quer dizer que eu vou me tornar um santo? Então, a santidade aqui, ela está colocada em um ambiente de relatividade. Porque a palavra santo quer dizer separado. Eu acho que em teologia de hemartiologia, aí, que é a doutrina do pecado, que o professor Alex está dando aí na aula de teologia, nós temos a clara compreensão disso. Então, uma vez que o Espírito nasceu de novo, a sua alma, ela precisa ser confrontada por esta palavra, para que você possa alcançar a ideia desta vida em harmonia com as coisas celestiais. Aí tem uma grande lição que a gente precisa compreender aqui. Isso significa dizer que então eu estou apto para ir para o céu? Em tese, se você viver uma vida santa, pia, você vai passar para o próximo estágio. Qual é? Que é o estágio da glorificação, que vai ocorrer por 2 adventos: pelo ambiente da morte física, quando Deus te recolhe e te leva para o céu, ou pelo instituto do arrebatamento. Aí lá nós vamos receber um novo corpo, vamos receber a morada, vamos receber novas vestes, até o nome vai ser trocado. Já pensou, pastor Valdemar?
Até o nome vai ser trocado. Então é disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando no verso 23, ele diz assim, olha, ou melhor, 22, quanto ao trato passado, escuta, olhe para mim aqui, quanto à vida passada que você viveu, era um ébrio, agora não é mais. Era um mentiroso, quanto mais, agora não é mais. Era profano, agora não é mais. Era uma prostituta, era um mentiroso, agora não é mais. Olha o que é que ele está dizendo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, aquele desejo exacerbado pelas práticas enganosas, agora não fazem mais parte do seu caráter. E por quê? Porque você está em construção. O seu coração, a sua mente está em construção. Isso aqui é tão interessante, né? Porque, pastor, mas isso tem tudo a ver com a minha natureza. É verdade. Se você pegar, por exemplo, o comportamento do Pedrão, até que ele entendesse isso, ele resolvia tudo na espada. Mas aquele Pedro que arrancou a orelha de Malco lá no jardim do Getsêmani, com a sua natureza aflorada, não é? E aí a psicologia, ela até classifica, né? São indivíduos normalmente sanguíneos, que qualquer coisa vai para cima e quer resolver na hora. Esse mesmo Pedro é aquele que é submetido a uma morte extremamente cruel, mas que depois que teve experiências com Jesus, teve o seu caráter transformado, até porque ele entendeu a importância do cuidado com a mente. É ele que escreve, se não me engano, a primeira carta, capítulo 5, verso 18, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem tem cuidado de vocês. É isso mesmo? É 5 e 7, é este Pedro que arrancou a orelha de Malco, que agora está nos dando um conselho. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, todas as suas inquietações na sua mente, porque ele é quem tem cuidado de você. Uma vida de excelência, ela é alcançada quando a gente aprende a confiar em Deus. Vamos caminhar. A ideia então é que nós nos renovemos no espírito do nosso sentido. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, uma vez que nós precisamos passar pelo processo da regeneração, qual é a proposta do texto? É que nós nos permitamos ser renovados ou transformados ou regenerados. São todos sinônimos, Alex. Renovar, transformar, regenerar, é tudo sinônimo. Olha a proposta dele. Então, que nós nos permitamos, vos renoveis no espírito do vosso. Nós precisamos acabar com esse negócio de ficar se auto-vitimizando. Oh, Deus. Ó, tribulação, só acontece comigo, só dá errado para mim, não é? E a gente tem mais ou menos o comportamento de avocar para nós, por exemplo, lá o conceito da lei de Murphy, né? Que diz que se você pensar numa coisa de forma terminativa, aquilo acaba acontecendo. Mas isso não cabe para a gente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que nós devemos renovar, nós devemos nos renovar, ou renovar o nosso espírito, ou no vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e santidade. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Primeiro ele fala de renovo e depois ele fala de revestimento. Porque não adianta renovar a mente e não guardar ela. O grande problema da nossa geração é esse.
A gente lê muita Bíblia, mas pratica muito pouco a Bíblia. E quem falou para você que frequentar os cultos 30 dias por dia, por mês, é resultado de intimidade? Intimidade com Deus, ela se manifesta à medida em que eu conheço esta palavra. Quanto mais eu conheço essa palavra, mais essa palavra entra dentro do meu coração. É o salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que Jesus vence o diabo no deserto? Jesus, detentor da natureza divina e também de humanidade, você acha que se Jesus não pedisse um miríade de anjos, não desceriam para socorrer Jesus e botar o diabo para correr? Imagina esse tipo de insinuação. Se você é filho de Deus. Aliás, o diabo tenta pegar Jesus em 3 situações interessantes, né? E tudo atrelado ao sentimento. Irmão, você consegue pensar se você estiver com fome? Seja sincero aqui comigo. A gente até consegue suportar por um determinado período. Mas se a fome apertar, a gente é capaz de ir ao extremo. Quando eu comecei a fazer o curso na faculdade de Direito, no primeiro ano, como trabalho de classe, foi dado à turma um livro para que nós pudéssemos ler aquela situação. Foi um caso verídico, não é? Um caso que se tornou famoso mundialmente, que são os exploradores de uma caverna de minério, de carvão, que ficaram presos numa mina, e enquanto os socorristas tentavam abrir um caminho alternativo para salvar aqueles operários, os dias foram passando, o oxigênio foi terminando, e o que é pior, não tinha comida. E a ideia do trabalho era trazer justamente à discussão o instinto de sobrevivência. O indivíduo que mata uma outra pessoa para garantir a sua própria sobrevivência, ele pode ser punido pela legislação, e isso mexe com a cabeça da gente. Porque se tem uma coisa que a gente não consegue administrar, é o instituto da fome. E o diabo sabia que Jesus, ele não estava ali como Deus, embora fosse Deus em essência. É o Verbo encarnado. Mas ele conhecia as limitações do corpo humano. 40 dias. E ele só aparece no último momento. Naquele momento em que o teu corpo está pedindo o nutriente, o alimento, ele aparece com uma proposta interessante. Você não é o filho de Deus? Não é assim que o diabo faz com a gente? Quando a gente está numa situação que a gente não sabe como lidar? Se o Senhor é o Filho de Deus, está resolvido. Ele coloca em xeque o papel que Jesus veio para desempenhar como Salvador do mundo. Se você não tem uma mente equilibrada, ajustada, e não tem convicção do chamado que lhe foi proposto e da atribuição que lhe foi confiada, você balança. Se o Senhor é o Filho de... Percebam que ele coloca, capítulo 4 de Lucas, ele coloca que isso aqui em termos de dúvida. Se o Senhor é condicional, se o Senhor é o Filho de Deus, está resolvido. Manda que essas pedras se transformem em pão. A resposta de Jesus é instantânea, é imperativa e é direta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Percebam que o diabo, ele só vai atuar no ambiente do pensamento quando ele tem legalidade para fazer isso. É por isso que eu, pastor Abacuque, isso sou eu tenho dificuldades de compreender, por exemplo, o Instituto do Suicídio como uma forma de escapar das eventuais pressões que nós estamos vivenciando. Porque nós temos clássicos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que foram submetidos a um grande processo de treinamento espiritual, em especial na sua mente, e que se mantiveram firmes. É lógico que como seres humanos, chega uma hora que a gente está balanceado. Mas olha o que Paulo está dizendo no verso 24. É aqui que eu quero que os irmãos me acompanhem para que a gente possa considerar isso aqui. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Começa aqui, tem que transformar a mente. E depois, verso 24. E vos revistais do novo homem que segundo Deus. Não é segundo os padrões do mundo. Não é segundo as ideias da filosofia, mas é segundo o padrão de Deus, diz Paulo. Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Se não me engano, Tiago capítulo 1, são dois textos que eu quero ler. O primeiro é o verso 18. Será que nós somos criados mesmo, segundo Deus, na fala de Paulo, em justiça, em santidade? Verso 18 do capítulo 1, se não me engano. Tiago capítulo 1, verso 18. Pode ler. Então isso está respondido. Segundo Tiago, nós fomos criados por Ele. Leia novamente, irmã Madalena. Está até aqui, ó. Segundo a sua vontade, Ele gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que são primícias aqui? Por que Tiago usa essa expressão primícia? Porque o velho homem, irmã Wanda, morreu. O que nasce agora é novo. É por isso que ele está dizendo que vocês devem se renovar. É o que ele expressa no verso 23. Vos renoveis do espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por quê? Aqui é que está o X da questão. Querem ver? Agora leia o mesmo capítulo 1, verso de número 21. Traduzindo em miúdos, pelo que? Rejeitando toda imundície, todo o acúmulo de maldade, todo aquele comportamento que eram característicos da vida pregressa que nós tínhamos sem Deus, quais sejam? Mentira, engano, maledicência, ódio, rancor, raiva, ódio, altivez, ou aqueles frutos classificados no capítulo 5 de Gálatas, que são os frutos da carne. Então Tiago está dizendo assim, pelo que? Rejeitando todo o acúmulo de maldade, de malícia, que faz parte da natureza pecaminosa.
Eu gosto disso, que ele faz a gente pensar. Ele diz assim: recebei com mansidão a palavra. O que Tiago está dizendo para a gente aqui, que o que muda o nosso comportamento não é o banco teológico, não é o tempo de desenvoltura na vida espiritual, não é o tempo de caminhada, não é o tipo de agremiação ou de igreja evangélica que a gente frequenta. O que muda o nosso comportamento e trabalha para a regeneração da nossa mente e nos leva ao processo de santificação é a permissão que nós damos ao Espírito de Deus de enxertar na nossa mente a palavra. Por isso que ele usa o verbo receber. Recebam com mansidão, recebam com temor, recebam com alegria, recebam com satisfação a palavra em vós enxertada. Perceberam que a palavra tem que ser enxertada? E por que ela é enxertada? Tem que haver tem um nome aqui dado, né? É um nome cirúrgico que se dá, é uma enxertação, é o preenchimento de um lugar defeituoso pela matéria daquele mesmo corpo defeituoso. Então você tem ali uma ferida, não é? Você remove uma determinada quantidade de carne e faz ali um enxerto. Isso é muito interessante. Hoje já não existe mais, a medicina está avançada. Mas o meu pai, pastor Manuel, ele usou marca-passo muitos anos. Mas antes de fazer o marca-passo, ele teve que fazer pelo menos 2 cirurgias do coração. E quando eu cheguei para visitá-lo lá no INCOR, ele estava com um corte enorme na perna. Eu falei: pai, mas operaram o seu coração, a sua perna. Aí ele falou: não, meu filho, é que eles tiraram um pedaço da veia da minha perna para fazer um enxerto no meu coração, porque a minha artéria estava comprometida até o ponto de que não poderia ser mais utilizada. O que o Tiago está dizendo para a gente? Primeiro, que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que possa comprometer a nossa vida espiritual. E ele vai usar uma expressão forte: rejeitando todo o acúmulo. Ele tirou o texto aqui que estava no telão. Rejeitando todo o acúmulo de maldade ou superficialidade de maldade, como está na Bíblia da irmã Madalena. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ter uma mente que pense com excelência é rejeitar tudo aquilo que coloca em risco a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo a era agora da prostituição virtual. Você teria coragem agora, se o Espírito Santo pedisse o seu telefone celular agora? Deixa eu ver o seu telefone. Você teria coragem de entregar ele? Sabe aquele sentimento, pastor Davi? Aqui quem manda sou eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí no ambiente da sexualidade eu pratico tudo aquilo que abomina a santidade de Deus. Jesus dá uma lição clássica sobre isso. Não precisa haver uma conjunção carnal para que haja a prática do adultério. Jesus resolveu esse assunto de forma didática e pedagógica. Tanto quando ele trata da questão do divórcio, como também quando ele trata da questão do adultério da mulher que foi levada à presença dele, João 8.
Aí eu fico vendo os teólogos desta nossa geração dizendo, não, ele estava escrevendo lá. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, a Bíblia diz que ele simplesmente estava agachado e que ele começou a escrever na areia. Não diz que ele estava escrevendo o pecado. Eu não quero acreditar, isso sou eu, que ele estivesse escrevendo o pecado de ninguém. Porque a própria ação, o próprio comportamento que Jesus demonstrou em não dar atenção àquilo que os acusadores daquela mulher falaram, foi suficiente, e eu tenho base bíblica para afirmar isso, para que eles se retirassem dali. Pode ser que Jesus estivesse escrevendo lá, irmã Madalena, os pecados classificados de cada um, pelo menos aqui da plateia. Jesus tinha que ter uma caligrafia boa e tinha que ser muito rápido, que tinha um bocado lá querendo apedrejar a mulher. Mas a atitude de Jesus, quando os interpela com a seguinte pergunta: vocês estão tudo limpo? Numa linguagem para vocês entenderem. Aqui está todo mundo quites? Está todo mundo em paz? Está todo mundo com a vida ajustada? Está todo mundo? Se eu pedir agora um relatório da tua vida pregressa, você passa no crivo e no controle de qualidade do céu? Essa foi a intenção da pergunta de Jesus, porque ela se consuma quando Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como aqueles homens que eram detentores do conhecimento da lei sabiam que eles foram pesados na balança e foram achados em falta, eles foram saindo um a um. Então a grande essência da excelência no servir, no ambiente do pensamento, está na capacidade de nós blindarmos a nossa mente, rejeitando as ofertas, porque o instituto do diabo é o de tentar. E não venha usar o texto que você lê lá em Tiago: ah, mas Deus me deixou ser tentado. Primeiro que Deus não tenta ninguém. E a palavra tentação colocada no contexto de Tiago, ela não está atrelada a esse ambiente de escolha que muitas das vezes nós fazemos. Porque a tentação é uma ação direta provocada pelo inimigo das nossas almas, buscando tirar o nosso foco. Como é que a gente não perde o foco? Quando a palavra está no coração. Comece a exercitar a sua fé fazendo leitura diária da palavra. Nós precisamos acabar com esse conceito, e me perdoem os que praticam isso, de achar que a Bíblia é uma espécie de amuleto, porque não é. Aí o camarada vai lá, abre no Salmo 91 e põe no centro da sala da sua casa. Isso tinha muito tempo, quando eu era menino. Você chegava lá na casa da minha avó, tinha uma Bíblia do tamanho do mundo lá. Quando você olhava, estava lá no Salmo 91. Aí uns mais crentes colocavam no Salmo 23. E não venha me criticar não, porque eu sou do tempo da caixinha de promessa. Que chegava meio afoito em casa, pastor, o pai passava a mão na caixinha: vamos ver o que é que Deus tem para falar. E não é que Deus falava mesmo? Porque o que está em questão ali não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, para a gente terminar, nós estamos vivendo um mundo corrompido pelo pecado. Contudo, devemos ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa dizer o quê? Que se o Espírito de Deus habita dentro de nós, o mínimo que se espera de alguém que carrega o Espírito Santo de Deus dentro de si é que o seu comportamento se coadune com o morador daquela casa. Isso aqui é forte demais. Se o Espírito Santo mora em você, não tem lugar para mentira,
não tem lugar para contenda, não tem lugar para dissolução, não tem lugar para sentimento faccioso, não tem lugar para rancor, não tem lugar para contenda. Por quê? Porque o seu coração está limpo. E por que ele está limpo? Porque quem mora dentro de você é expert em fazer você viver uma vida de excelência no ambiente do pensamento. Eu duvido, eu desafio os que me ouvem aqui neste culto e os que vão me ouvir depois, um crente cujo Espírito Santo habite no seu coração, ser vitimado pela depressão, ser vitimado pelos assédios provocados pelo diabo, antes de ser uma patologia, uma doença espiritual. E o salmista no Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai olhar e você vai ver a providência de Deus te guardando e honrando a tua fé para glorificar o nome de Jesus na sua vida. Então eu caminho para o final da minha exposição, dizendo que neste mundo contemporâneo, vivido no ambiente de pecado, nós precisamos, primeiro, ter a mente de Cristo. Pense com a mente de Cristo. Se você já ressuscitou com Ele, pense nas coisas que são de cima, meu caro, e não nas que são da terra. Para de ficar pensando no governo, no que vai acontecer. Isso não é problema seu. Cada um viva o seu dia como se fosse o último dia. Crie essa expectativa de que ele pode voltar ainda hoje. Daqui a alguns segundos nós já poderemos estar na Canaã celestial. Viva, pense, respire a palavra de Deus e Ele vai guardar você e a sua casa. Outra coisa, transforme a sua maneira de ver as coisas. Use a sua mente para o bem. Use a sua mente para produzir coisas boas. Use a sua mente para exercer as atividades que lhe foram confiadas com um coração limpo. Se você fizer isso, você vai alcançar um estágio extraordinário e seguramente você será alguém diferente em meio aos iguais. Por fim, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Você não pode guardar o seu coração se você às 5 horas da tarde está vendo as tragédias que a televisão está mostrando. Isso é científico. Já ficou comprovado que isso mexe com o nosso emocional. Você passa o mês todo vendo as tragédias e as desgraças anunciadas nas televisões e nas redes sociais, e você quer ter uma mente sadia? Se ocupe com a palavra de Deus. Coloque hino, coloque louvor, cante, adore a Deus na beleza da sua santidade, porque fazendo isso você está guardando a sua mente, e quando as coisas vierem às tuas mãos, você vai fazer com alegria, com devoção, para que o nome de Jesus seja glorificado em você e através de você. Eu termino dizendo, os nossos pensamentos e comportamentos vão definir as nossas ações. Pensamentos geram comportamentos, e comportamentos produzem resultados. Você consegue repetir comigo? Pensamentos geram comportamentos, e comportamentos geram resultados. É simples assim. Que Deus nos abençoe. Terça-feira nós vamos terminar isso aqui. Vamos voltar lá para o verso 24 e vamos terminar no 32 para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado, você que teve a paciência de me ouvir até agora. Vamos cantar um hino, pedir ao pastor Carlos Araújo que cante aqui com a igreja, e nós já vamos recolher as nossas ofertas para a casa do Senhor. Por favor, pastor.